Pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre o conteúdo de radicais. Hoje nós daremos continuidade nas propriedades. Bom, a primeira propriedade da aula de hoje é sobre os expoentes racionais. Esses expoentes vão relacionar a potenciação e a radiciação da seguinte forma. Se A é um número positivo e Mn são números naturais não nulos, então a raiz de índice n de A elevado a m vai ser igual a A elevado a m sobre n. Mas por que tomamos a base do radicando sempre positiva, como está escrito aqui na propriedade? Vamos ver um exemplo para entender isso melhor? Por exemplo, menos 2 elevado a 3 quartos. Se a gente for reescrever isso utilizando a propriedade que a gente acabou de ver aqui, vai ficar a raiz quarta de menos 2 elevado ao cubo. Por quê? O número que está no denominador é sempre o índice da raiz e o número que está no numerador é sempre o expoente do radicando. Nesse caso, como a raiz tem índice par, porque o índice dela é 4, e a base do radicando é negativa, esse número não vai pertencer ao conjunto dos números reais. Então, por esse motivo, a gente só aplica essa propriedade para quando a base do radicando for positiva e o índice e o expoente forem números naturais diferentes de zero. Bom, dando sequência, a segunda propriedade que nós veremos hoje é a seguinte. Quando multiplicamos ou dividimos o índice n da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número natural que seja diferente de zero, nós vamos obter um radical que é equivalente ao primeiro. Traduzindo isso em símbolos, nós teremos a seguinte situação. A raiz de índice n de a elevado a x vai ser igual a raiz de índice n vezes p, lembrando que o p é um número natural não nulo, de a elevado a x vezes p. O que a gente está fazendo aqui? Multiplicando tanto o índice quanto o expoente pelo mesmo número que p está representando, sendo um p um número natural diferente de zero. A mesma coisa pode ser feita para divisão, desde que p, que é a letra que eu estou utilizando aqui, seja um número natural diferente de zero. Então, a raiz de índice n de a elevado a x também é igual a raiz de índice n sobre p de a elevado a x sobre p. Exemplo 1. A raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Se eu multiplicar aqui tanto o índice 5 quanto o expoente 3 por 2, nós obteremos a raiz décima de 2 elevado a 6, que é equivalente, ou seja, ela é igual à primeira raiz que foi colocada aqui. A mesma coisa pode ser feita aqui no segundo exemplo. A raiz oitava de 3 elevado a 6. Se eu dividir tanto o índice 8 quanto o expoente 6 por 2, lembrando que 2 é um número natural, diferente de zero, eu vou obter a raiz quarta de 3 elevado ao cubo, que é equivalente à primeira raiz que foi posta aqui. Então, pode ser que você esteja se perguntando agora, mas por que será que isso dá certo? Isso dá certo, pessoal, porque nós estamos, na verdade, trabalhando com frações que são equivalentes. Como é que você faz para enxergar isso? Se você reescrever aqui os radicais, os dois radicais, utilizando a propriedade que a gente acabou de ver dos expoentes racionais, nós teremos o quê? O que fica no numerador é sempre o expoente, e o que fica no denominador é sempre o índice. Então, nesse caso, nós teremos 2 elevado a 3 sobre 5, e nesse caso aqui do segundo exemplo, 2 elevado a 6 sobre 8. O que você está fazendo, na verdade, é encontrando uma fração equivalente a cada uma dessas frações. 3 quintos não é uma fração equivalente a 6 décimos? Da mesma forma que 6 oitavos é uma fração equivalente a 3 quartos. Então, por isso que essa propriedade dá certo. Tudo bem, pessoal? Terceira propriedade. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores desse produto. Vai ficar mais fácil agora mostrando os símbolos aqui, ó. A raiz de índice n de a vezes b
é igual a raiz de índice n de A vezes a raiz de índice n de B. Lembrando que o n, que é o índice da raiz, é sempre um número natural, diferente de zero. Exemplo, a raiz de 25 vezes 4, que vai ser igual a raiz de 100, que é igual a 10. Nós também sabemos que a raiz de 25 é igual a 5 e que a raiz de 4 é igual a 2. Isso porque nós estamos trabalhando aqui com raiz quadrada, tá bom? Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5 e a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Se nós multiplicarmos, então, separadamente, você já sabe que a raiz de 25 é 5, que a raiz quadrada de 4 é 2, nós teremos também a resposta 10. Então, aqui você fica mais evidente para você de que essa propriedade é válida para o produto. Então, a raiz quadrada de 25 vezes 4 é igual a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 4. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima!